Um questionamento muito interessante está em Malaquias, né? No livro de Malaquias, de profecias, que diz o seguinte: pode o homem roubar a Deus? Esse era um questionamento que o povo naquela época fazia, né, como desculpa, né, para talvez, né, por não só desculpa, mas ignorância também, né, para poder não ser fiel com Deus. E quando a gente pensa nisso, como pode, né? Nós, para roubar alguma coisa, precisamos tirar daquele lugar e levar para outro lugar, né? E como nós vamos tirar alguma coisa que nós não temos? Porque nós não temos nada. O próprio Jesus diz assim: até o que nós temos será tirado. E o que é que eu tenho que pode ser tirado? É a vida, né? É a vida que Deus dá. É Ele que sustenta. É Ele que criou, é Ele que sustenta, né, a nossa vida. Nosso respirar, nossa visão, nossos ouvidos, né, o sangue que corre sobre a nossa veia, né? E sobre tudo que a gente tem, é que Deus nos dá, nos sustenta, né? O alimento que nós comemos, né, que vem da terra, a água que bebemos, o ar que respiramos. Então, é isso que nós temos. Pode ser que temos, mas quando nós negligenciamos, né, a levar o dízimo na casa do Senhor e questionamos a Deus, né, em que nós roubamos. Na verdade, a palavra ali não é roubar. A palavra ali não é roubar. Porque é impossível o ser humano roubar alguma coisa de Deus, né? Dentro deste universo que nós vivemos, que nós apreciamos, que Deus nos fez para que o ser humano pudesse viver, não tem como levar, né, roubar a Deus, porque não tem onde levar. Mesmo que pudesse levar lá para a lua, né, esconder lá na lua, ele estaria aos olhos de Deus, né? Então não tem, porque não há lugar em que Deus não esteja. E nós não temos outra saída a não ser Deus. Então essa ideia de que em que roubamos, né, em que podemos roubar a Deus, como podemos roubar a Deus, é que nós estamos negando, negar a Deus, né, aquilo que é de Deus. Ele nos dá e nós temos que, né, nós não podemos negar para ninguém, nem para a igreja, nem para a instituição religiosa, né, espiritual, que é a igreja, que é a comunidade que nos ensina a conhecer a Deus, a seguir o caminho de Deus, e nem mesmo para aquele que pede. Quantas vezes uma pessoa pede uma esmola e nós negamos? Nós estamos negando o que é meu? Nós estamos negando o que é nosso? Ou estamos negando o que é de Deus? Deus não nega nada para ninguém. Então quando você deixa de praticar uma esmola, você está simplesmente negando o que é de Deus para aquela pessoa. E quando você deixa de dizimar, você está negando a presença de Deus. Você está dizendo: olha, eu não quero Deus na minha vida. Porque a instituição, ela é o que? Espiritual. A instituição que você participa, ela tem muitas partes financeiras que devem ser resolvidas, como o pagamento, né, de um salário do pastor, né, da pessoa que limpa a igreja.
tudo aquilo que você chega numa congregação e você ouve, e você vê ali, você terá o conforto, o privilégio que você tem de sentar num banco maravilhoso. Você tem ali despesas, né? Despesas que devem ser cobertas. E quem é que faz essas coberturas de despesa? Somos nós. Nós somos gratos a Deus em tudo que Ele nos concede. Ainda que a vida seja difícil, seja cheia de dificuldade, mas se você reconhece a gratidão de tudo que Deus faz na sua vida, você é grato, então você tem a satisfação de dizimar, né? Dizimar, levar as ofertas, sem negar a Deus, sem negar aquilo que é dele, porque nós somos o quê? Mordomo de Deus. Então nós simplesmente usamos o que Deus nos deu e que Deus nos concede e que tudo vem dele, tudo que é de bom vem de Deus. Então é negar a Deus, né? Eles estavam negando a Deus e Deus então fala para ele: olha, eu faço a prova. Traga os seus dízimos na casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus, e depois faça prova de mim. Se eu não derramar, né, bênçãos, então Deus coloca o povo à prova. Não é necessário você provar a Deus, é necessário apenas fazer aquilo que é necessário. Fica com Deus.